Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Michelle, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre maternidade atípica. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre a minha descoberta do autismo na vida do meu filho. Quando eu me tornei mãe atípica. Bom, no vídeo passado a gente falou sobre a minha experiência, meu relato do parto do Giovanni, né? Toda a decorrência do parto ter sido... Eu entrei em pré-eclâmpsia, né? Enfim, todos os detalhes do pós-parto. Enfim, depois disso, depois do pós-parto, o Giovanni, ele nasceu em 2019, em maio de 2019. Ele passou maio, ele ficou internado, né? Tava na NEL, ele saiu, já era junho, final de junho, acho que era 20, se eu não me engano, 24 de junho. E isso mesmo, 24 a 25 de junho. Então, passou o mês de junho. Tem um rapazinho aqui do meu lado, então se ouvirem algum barulhinho, algum gritinho, é dele. Passou o mês de junho, passou o mês de julho, e ele veio se recuperando maravilhosamente bem. Eu não tive, né, a amamentação com ele, e foi um pouco frustrante na época também, mas foi gratificante o fato de ter trago ele pra casa. Fala, oi, olha só o meu gato, gente. Deixa a mamãe gravar. Ele quer mostrar que ele está com a mantinha. A mantinha não é blusa, filho. A mantinha é assim, só que tá calor, tá calor. Tá calor, filho. Oi. Eu sou linda, não sou, gente? Vale um like, faz um like. Faz um like, faz um like. Oh. Deixa eu me gravar rapidinho, tá bom? Enfim, passou o mês de junho, julho, agosto. Final de agosto, ele pegou um rotavírus. E aí eu voltei lá no Hospital da Luz, que foi onde ele nasceu, e tinha as fichas dele, então tudo que eu precisava, qualquer dúvida, e pronto-socorro, eu ia diretamente pra lá, né? Aproveitava também que eu tinha, na época, o convênio. E eu lembro que eu achava que era só uma virose, né, uma gripezinha, só que como ele era prematuro, estava se recuperando ainda, né, eu resolvi levar, eu sempre resolvia levar, se eu precisasse de alguma coisa. Então, ele foi pro Hospital da Luz e ele ficou internado na época, ficou de observação, porque a saturação dele estava caindo. Eles fizeram diversos exames, dentre eles ele estava com rotavírus. Então ele passou 20 dias internado, passou 20 dias internado, e dentro desses 20 dias, 15 foi dentro da UTI, né? O que acontecia? O Giovanni, eu já acostumei ele, quando chegou, como eu não amamentava, e ele era muito pequenininho, eu quis dar um mingau para ele, né? Assim, eu vou fazer um mingau para ele, para dar sustância, e assim foi, vou provar alguns leites. A princípio a gente tentou a Aptamil, a gente tentou o NAN, a gente tentou diversos, Nestogeno, a gente tentou diversos leites, só que sempre ele dava constipação. Então ele passava no médico, que era especialista em crianças prematuras, e ele sempre, aí chegou uma hora que eu falei assim, não, quer saber, eu tô fazendo meu filho passar fome, ele não tá engordando, e eu preciso que ele engorde, e ele não tá se alimentando. Então agora eu vou fazer do meu jeito, eu já fiz todos os jeitos dos médicos, tudo, não tá dando certo, eu vou fazer do meu jeito. A minha filha foi criada assim, ela amamentou durante 6 meses, 5 meses, e depois eu já dei também o mingau, o primogênio, tudo. Né? Mãe real, gente. Aí eu fui e dei, obviamente que eu queria ter amamentado, mas infelizmente eu não pude. Então por esse motivo eu comecei, depois de várias tentativas, a alimentá-lo da minha forma para ver se ele aceitaria. E graças a Deus ele aceitou. Ele começou a comer mingau, e aí ele começou a engordar, e pegar peso, e as coisas foram evoluindo, e foi a época que ele ficou internado. Aí, com ele ter pego o rotavírus, e ele ter ficado internado, ele tinha que se alimentar lá. Mostrando que tá coberto. Mas você não tá com calor? Gravando de dia, gente, é assim mesmo, relevem. Enfim, estou falando dele, né? E aí, eu lembro que foi muita confusão, sabe? Porque os médicos não recomendam que a gente dê engrossante, e papapá, só que ninguém sabia o que eu já tinha, né, passado, ou ninguém sabia o que eu já tinha dado, o que ele precisava. Enfim, eu segui o meu feeling de mão, e eu falei assim, eu fui naquela história de, dei pra um e não matou, eu vou dar pro outro, sabe? E assim eu fiz, e realmente não matou, tá aqui, grande, forte, rígido, como diria a Tati. Então, eu fui e dei pra ele um engrossante, só que lá no hospital, obviamente, assim como todo hospital, não pode levar comida. E eu tô fazendo um parênteses, porque obviamente não foi com essa época que eu descobri, tá? Foi com 1 ano e 2 meses. Só que hoje eu entendo essa situação que eu passei com ele com 3 meses. Ele não comia só leite, depois dele ter sido apresentado o engrossante, ele não queria. Então ele não quis leite puro lá,
Eu expliquei a situação pra eles, e eles mesmo assim não fizeram, a pediatra não aceitou. E aí ele ficou no soro, aí teve que ir pra UTI, ficamos na UTI, o médico me falou um monte, e me colocou dos cachorro pra baixo, sabe? E mesmo assim eu relevei, falei, ai, vai ser assim. Ele passou 15 dias lá. Enquanto ele estava no quarto, a gente conseguia levar, né, por conta. Então ele comia uma mamadeira, de 1 a 2 mamadeiras a cada 24 horas. E minha mãe ia visitar, ia ficar lá pra eu poder tomar um banho, pra eu poder, né, fazer alguma coisa. E eu lembro bem dessa fase que todo mundo achou estranho, mas eu não achei. Sabe, porque a princípio, não, engrossante tão gostosinho. É lógico que ele vai preferir um engrossante. Ok. Aí ele foi, saiu da UTI, graças a Deus teve alta, nunca mais foi internado depois disso, glória a Deus. E, enfim, eles relevaram, sabe? Relevaram bastante. Tô olhando pra cá por conta que o Giovanni tá ali na cozinha. Então, eles relevaram, né, começaram até a fazer, mas era só um pouquinho, sabe? Não satisfazia ele também não, se ficasse líquido, ia até hoje. Aliás, até quando ele mamava. Se ficasse líquido, ele não tomava. Não tomava, simplesmente. Então, passou. Aí, viemos pra casa e continuamos. Chegou a época de dar alimento. E aí, a minha mãe, que me ajudou muito, ela fazia sopa pra ele. E por ele ter sido prematuro, ele não queria pedaços, né? E aí, por ele ser prematuro, ela sempre disse, é normal, bebês comem amassadinho mesmo, batido mesmo. Tanto é que tem uma marca aí de produtos que tem as sopinhas, né, batidas. E aí ela começou a bater, fazer sopas de verdura, legumes e tudo, batia tudo e ele comia de boa. Só que chegou uma hora que ele só queria assim. E ele fazia tratamento com a gastro, por conta de lá uma constipação que ele teve lá no início, que me culpavam por conta do engrossante. Na verdade não era. Era por conta do ritmo dele mesmo, era da prematuridade dele. Tanto é que quando ele se estabilizou, tudo voltou ao normal. Mas eu fui muito culpada na época, não basta só a gente se culpar, né? Os outros também nos culpam, enfim. Me culparam até quando soube do autismo, que aí eu entendi que era uma seletividade alimentar, até eu entender, eu penei um pouco, sabe? Então assim, ele comia fruta, ele comia banana, maçã, manga, desde que fosse amassada. Ele só comia amassado e cascudo. Bom, até aí, sem todo mundo ao meu redor, a cultura da minha família, não, é normal, criança, um bebezinho assim, tem preguiça mesmo de mastigar. Ok. Só que ele tinha um temperamento um pouco diferente, sabe? Principalmente em consulta. E aí, quando ele completou 1 ano e 2 meses, já pulando algumas etapas, lindo. Tá sentindo que eu tô falando dele, né, amor? Quando chegou a 1 ano e 2 meses, eu tinha algumas coisas a perguntar para a consulta da minha pediatra, né? E aí já era uma pediatra pública, que eu já tinha saído, eu saí da empresa, ele tinha 6 meses, e eu resolvi dedicar-me a ele, pelo menos os 2 primeiros anos, até para cuidar, né? Aquela do sonho de uns 2 vídeos atrás, né? Que eu queria cuidar, eu quis gestar, eu queria parir e eu queria cuidar. E assim eu fiz. Só que, a minha pediatra do SUS aqui, onde eu moro, era muito boa. Hoje ela já se aposentou. Ela era muito boa. Ela não tinha dedos de pedir exames, ela ouvia você. E aí, nesse dia, ele não deixou ela examinar ele. Ele tinha 1 ano e 2 meses. E aí eu falei, olha, doutora, eu tô achando estranho, porque ele tem uma vontade, ele só se interessa para as coisas que rodam. Ele gosta de garrafa, ele adorava garrafa PET quando ele era menorzinho, ele adorava garrafa PET para ficar rodando, sabe? E carrinho, só que ele nunca brincou ao contrário, sabe, colocar o carrinho, nunca brincou assim. Ele sempre deu função, só que era só aquilo. E aí chegou uma hora que eu conversando com ela, aí ela falou assim, olha mãe, só que ela já era aposentada, ela já era uma senhora, então assim, o pensamento dela também era um pouco também diferente, naquele momento ainda era muito atrasado. E ela disse assim, olha mãe, ele tem alguns sinais, sintomas de autismo, mas fica tranquila, você só vamos saber se realmente é quando tiver com 5, 6 anos, que é na época da escola, que eu não queria colocar e não coloquei ele em creche. Aí eu falei assim, como assim, né? Aí eu vim do posto para casa pensando, meu Deus, autismo. Eu tentava lembrar, e para mim, autismo, eu tinha passado uma novela há pouco tempo, ou há muito tempo, mas na minha cabeça, eu só tinha a filha da Suzana Vieira na novela das 6.
eu não vou lembrar o nome até hoje, eu nunca pesquisei o nome, eu só lembro, tanto é quando eu conto essa história, sempre que eu conto eu falo que eu só lembrava do autismo, referência de autismo era a personagem filha da Suzana Vieira, na novela das 6. E aí eu comecei a pesquisar, vai em Google, comecei a pesquisar, sei que é errado, mas infelizmente ou felizmente, foi um divisor de água, sabe? Dentre várias pesquisas, teve um vídeo que, pra mim, foi, ao mesmo tempo que foi uma luz, foi devastador. O nome do canal é Família Tagarela, e nele, há 5, 7 anos atrás, eu não sei se, no meu caso, eu assisti há 4 anos, né? Mas eu não sei se no vídeo, se tá com 5 ou 7 anos, eu vou deixar, se eu achar ele, eu vou deixar a referência aqui embaixo. 13 sintomas, ou 15 sintomas de autismo em bebês. E o Giovanni aplicava assim todas. E aí eu comecei, e aí ela falou assim, quanto antes, né, e ela era mãe, ela é diagnosticada, se não me engano, e é mãe de uma criança com autismo. E aí quanto antes descobrir, melhor pra correr, né, isso. E aí ai meu Deus, e na época eu estava sozinha, o pai dele estava pro interior, e ele foi construir a casa dos pais dele, e a gente ia pra lá. E aí na época eu lembro que eu falei pra ele, eu falei assim, olha, esquece, porque eu vou saber, eu vou descobrir o que o meu filho tem. Eu não vou. E aqui, o bairro onde eu moro, ele é muito, até então, né, para a descoberta, ele é muito evolutivo, muito, você consegue fazer terapias de anos, sabe, mesmo sem ser nada, só se for um atraso. A minha filha mesmo foi investigada, fez 12 sessões de neuropsiquiatra, e graças a Deus não foi detectado nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de transtorno. Porém, já foi feito né, e ela faz fono por conta que ela teve um atraso na fala, acredito que por conta da prematuridade. Mas o Giovanni, eu estava sem noção, porque eu não sabia para onde ir, eu não sabia, para mim tudo era novo, como eu disse, eu não sabia nada do autismo, nada. Eu até tinha um parente que tinha um filho autista, depois que eu falei, que eu explanei, né, que o Giovanni era autista, eu descobri isso, porque os pais meio que abafavam. E eu quando eu descobri, ele tá em investigação, até para justificar alguns comportamentos. E assim foi. Ele passou na gastro, e era um retorno da gastro, e aí eu falei pra ela, né, disse, olha doutora, ele tá em investigação do autismo. Aí, só que ele não tava em investigação do autismo. A pediatra tinha falado pra mim que eu só ia descobrir com 5, 6 anos, ele tinha 1 ano e 2 meses. Aí a médica, eu passei com a doutora e eu falei pra ela, falei assim, a gente tá em processo de investigação do autismo. Aí ela falou assim, entendi. Vamos fazer o seguinte, vamos passar um exame, eu vou passar um exame pra ele. Não vou passar com prioridade, porém, vai ficar na fila, né? Mas aí, quando estiver pronto, você me avisa. O nome do exame é investigação intestinal. É pra tomar na mamadeira mesmo, eles colocam um contraste. E aí eles vão tirando o raio-x, menina, pra fazer esse exame. Meu Deus, quando Deus nos acuda. A cada fase, né, a cada 10 ou 15 minutos que ele toma, depois que ele toma, é tirado um raio-x até chegar no intestino para que veja se ele não tinha nenhuma anormalidade no mastigar, no estômago e no intestino. Porque que justificasse isso, que ele não começou pastoso. E eu achei super interessante. Eu corri atrás, falei com mil pessoas, mesmo não sendo na prioridade, eu falei com 1000 gente e acabei que conseguindo rápido a passar. E aí ele fez esse exame, foi complicado, foi muito tenso, mas conseguimos fazer. E aí, com o resultado na mão, eu voltei com ela. E o resultado diz que ele não tem nada, ele é perfeito, não tem nenhuma anormalidade ou deformação na parte intestinal dele, né? Nessa mastigação, no estômago e no intestino. Então, teoricamente, nada físico justificaria ele não mastigar. Aí ela foi a minha salvação, sabe? Pra mim foi o divisor de águas esse exame. E essa médica, ela pegou o resultado e falou assim, olha mãe, se ele tá em investigação do autismo, e ele não tava, vamos lembrar que ele não tava. Eu meio que usei isso, porque eu lembro que a mãe lá na família Tagarela, a mãe, né, falou, a que fez o vídeo, peraí gente, a que fez o vídeo falou, quanto antes você descobre, é melhor pra eles. Melhor pra gente também, mas pra eles é muito melhor, porque cada segundo conta, gente. Cada segundo conta. Eu entendo muito, muito, muito a negativa que a gente tem, o estado de negação que a gente fica. Eu entendo o luto, que foi o que eu vivi. Eu não tive estado de negação, ainda bem. Porque se eu tivesse tido, eu não ia descobrir tão rápido. Eu descobri rápido pelo, tipo, não, ele tem alguma coisa e isso eu tenho que ser o mais rápido possível. Então, vocês que têm alguém em investigação, ou que desconfiam,
não custa nada, sabe? Você perguntar, você tirar sua dúvida com o médico, você pedir uma avaliação. Glória a Deus, se for não. Mas e se for sim, sabe? Às vezes você trata de uma maneira, um certo temperamento, um certo temperamento, e na real não é aquilo. Eles, né? Então, assim, eu sei, é difícil, não é fácil. Porém, se precisar, se tiver, pede, faz, o quanto antes, sabe? Porque a minha experiência mesmo foi, hoje o meu filho tem algum avanço por conta de ter descoberto antes. E eu sinto que dava para ter mais avanço ainda, sabe? Mas enfim, vamos lá. Aí ela, a partir do momento que ela viu o exame, ela falou assim, não, então não tem nada, mãe, fisicamente, que impeça ele de mastigar. Então vamos fazer o seguinte, como ele está em processo de investigação, a pediatra mandou alguma orientação? Não, ela só falou, aí eu fui te falar, ela só falou que pode ser que seja autismo pra gente ficar mais, né, observadora. Aí ela disse, então vamos fazer o seguinte, quando ela viu que ele não tinha nada fisicamente, ela já me direcionou. Ela mandou pro psicólogo, mandou pro neuro, mandou pro TO, mandou pra fono. E fono de disfagia. Então, como ele tinha 1 ano e 2 meses, e aqui tem um centro especializado de reabilitação, então ali ele fica de 0 a 3 anos. Então, ele foi direcionado para lá. Então, ele fazia fono de disfagia, fazia TO no posto também, né? E só que estava na pandemia, né? Eu não coloquei esse detalhe. Com 6 meses era dezembro, 7 janeiro, 8 fevereiro. Com 9 meses entrou a pandemia. E ele ficou sem ir para lugar nenhum. Juntou a situação de estranhar. Ele estranhava demais. Era mais um sintoma. Então, ela me direcionou, sabe? E isso fez toda a diferença, sabe? Só que, pra mim, ali, quando ela mandou o direcionamento, foi um alívio. Imediatamente foi um alívio. E aí eu já fui correr atrás onde era, o que tinha que fazer, isso, aquilo. Porém, quando a adrenalina baixou, que eu consegui colocar e buscar, aguardando só a chamada, né? Veio, gente, um processo de luto. Eu costumo dizer, minha mãe até me arrepende. Mas foi um luto da expectativa, um luto daquela imaginação, daqueles 6 anos de expectativa de que ia fazer isso, ia fazer aquilo, quando tiver tanto tempo, vou colocar na escolinha de futebol, vou colocar na natação, eu quero que aprenda a nadar rápido. Vai ser... Então, assim, chega a me arrepiar, gente. Óbvio, você tem que ir atrás. Você tem que correr, você tem que... É contra o tempo. Nessa época, chegou um tempo de eu sair de segunda a sexta-feira, todos os dias, cada dia para uma terapia, e para ele foi muito bom. Só que chegou uma hora que eu não via resultado, porque ele continuava com pastoso, ele continuava sem falar, ele continuava introspectivo. Como eu falei, teve a pandemia e a gente ficou em casa o tempo todo, e era só mais eu e ele, porque na época o pai estava construindo a casa dos avós dele, e a gente até iria para lá. Então aí quando acabou a situação da casa, eu falei assim, olha, eu não vou. Gente, de dia realmente não dá para gravar. Comentei com ele, falei assim, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Pelo que eu entendi, isso é uma deficiência, e eu tenho que correr contra o tempo para tentar fazer ele se habituar na vida, sabe? Tentar deixar ele independente. Aí eu falei assim, olha, se não for para ter paciência, nem precisa voltar. Se não for para estar junto, não precisa voltar, porque a situação não vai ser tão fácil, tão tranquila. E foi, né? Foi assim. Mas, voltando no meu estado, não era uma situação, gente, como eu vejo muitas pessoas até ao meu redor, tem pessoas que infelizmente têm, os médicos, até a própria creche ou escola, orienta a fazer, e as pessoas se negam a fazer porque não querem o diagnóstico. Óbvio, gente, ninguém quer, ninguém nasce, ninguém gera alguém pedindo para ter um filho deficiente, seja a deficiência que for, mas ninguém pede, mas é uma obrigação, é uma das obrigações nossa, de quando colocar um filho no mundo. Se eles têm essa necessidade, a deficiência não é só, não desmerecendo as outras deficiências, obviamente, gente, toda deficiência é uma deficiência, mas a questão é que quando não é um membro, quando não é um físico, obviamente é mais difícil, porque as pessoas não entendem os olhares, que para mim foi o pior, foi o julgamento, porque eu fui uma pessoa que julgava, uma criança que se jogava no chão, obviamente, temos birras também, mas uma das coisas da crise do autismo é exatamente isso. Então, assim, hoje eu me pego pensando, sabe, pô, é ridículo esse tipo de pensamento. Vamos deixar cada um cuidar do seu, se não for para ajudar, se não for para acolher essa mãe ou esse pai que tá ali junto com aquela criança, não vamos. Hoje, agora, nesses dias teve, né, um tempo atrás, teve uma situação aí de uma criança que sim, era birra, né, por conta da janela do avião. Então, assim,
Se for comprovado que a menina era... Se for comprovado que a menina é autista, por exemplo, que a mãe se prepare, compre a poltrona. Sim, é válido, sim. Ela é uma crise a menos. Porém, você não pode obrigar ninguém a fazer. As pessoas têm que respeitar os nossos filhos, as pessoas têm que respeitar e incluir nossos filhos, ou qualquer pessoa com deficiência. Porém, nós também temos que respeitar o direito dos outros, né? Começa por aí. Enfim, a minha descoberta foi assim, gente, do autismo. Esse vídeo já tá bem longo, vai ter alguns cortes aí, vou tentar acelerar um pouco, porque eu também falo devagar, mas foi esse o vídeo. E no CERO, Centro Especializado de Reabilitação, ele ficou até os 2 anos e 8 meses. Após isso, lá mesmo tinha uma fono, ou uma TO, não lembro, que trabalhou na PAI e me orientou que lá era interessante mandá-lo. Aí ela mesma fez uma guia para lá e para ecoterapia, e assim ele passou, ele entrou na PAI porque eu consegui encaminhar essa guia antes dele completar os 3 anos, então ele entrou na fila de 0 a 3, que era menor. Então ele entrou na PAI, conseguiu fazer as terapias, faz até hoje na PAI, embora ele não goste muito, e é muito cansativo, porque da onde eu moro para a PAI da minha cidade, são 2 horas de viagem de ônibus, né, de condução pública. Então é muito desgastante. Porém, ele não faz fono, ele tá sem fono. Então, assim, são várias coisas, mas a descoberta foi até aquele momento. E é esse o intuito do vídeo. Para não me alongar mais, eu vou tentar reduzir um pouco, mas espero que você curta, espero que você comenta aqui embaixo, se você conhece alguém, se conhece alguém que está no estado de negação, encaminha esse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo da família Tagarela, que pra mim foi o divisor de águas, tá? E é isso. Obrigada por assistir. Curta, comenta, compartilha com alguém. E fico muito feliz de você ter vindo aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.